ouvintes da Capital FM. Segundo o Alto Comissário de Direitos Humanos da ONU, o austríaco Volker Turk, o tráfico de seres humanos está presente em todas as regiões do mundo e as estimativas indicam que é a terceira atividade ilegal mais lucrativa nos dias de hoje. Muito embora seja um dos mais antigos crimes do mundo, ele continua a prosperar em século XXI, sempre buscando novas formas de ser cometido, em especial nas regiões onde há grandes crises humanitárias, geralmente causadas por conflitos armados, recessão econômica, emergências de saúde, desastres ambientais, entre outras calamidades, ou seja, em situações que aumentam as vulnerabilidades a que pessoas estão expostas. Assim, esse crime está diretamente ligado às desigualdades sociais, econômicas, raciais e de gênero, as quais são estruturais e duradouras, contribuindo para que os mais expostos sejam os grupos vulneráveis da população, tais como as mulheres e crianças pobres, os migrantes, os refugiados e os socialmente excluídos, os quais, para tentar melhorar a sua condição de vida, acabam aceitando propostas que depois se mostram enganadoras e abusivas. Números divulgados pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, em 2023, indicam que, no mundo, cerca de quase 50 milhões de pessoas são vítimas de tráfico humano, número esse que vem crescendo a cada ano, especialmente impulsionado pelo avanço da tecnologia, da popularização dos websites, dos fóruns online e das redes sociais, que são usadas não só para recrutar as vítimas, mas também para anunciá-las e comercializá-las. O tráfico humano ocorre para vários fins, mas principalmente para exploração sexual, submissão a trabalhos forçados, casamentos forçados, tráfico de drogas, extração de órgãos e adoção ilegal. É um crime em que 70% das vítimas são mulheres e meninas que são traficadas, em sua maioria das vezes, para serem exploradas sexualmente ou para casamentos forçados. Já os homens e rapazes normalmente são traficados para fins de trabalhos em condições análogas a de escravo. No Brasil, o crime de tráfico de pessoas é tratado no artigo 149-A do Código Penal, que define como crime os atos de agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso com a finalidade de remoção de órgãos, tecidos ou partes do corpo, submissão a trabalho em condições análogas de escravo, submissão a qualquer tipo de servidão, adoção legal ou exploração sexual. E é importante lembrar que o tráfico não é só aquele internacional, como podemos ter aí em mente. Ele pode ocorrer tanto internamente, ou seja, dentro do país, o que, aliás, é o que mais ocorre, como transnacional, ou seja, quando retira a pessoa do país. A pena prevista para tal crime vai de 4 a 8 anos, podendo ser aumentada até pela metade, se o crime for cometido por funcionário público no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, se for cometido contra criança, adolescente ou pessoa idosa ou com deficiência, se o agente se prevalecer das relações de parentesco, domésticas, de coabitação e de hospitalidade, dependência econômica, de autoridade ou de superioridade hierárquica inerente ao exercício de emprego, cargo ou função, e se a vítima do tráfico for retirada do território nacional. E pode também, com coisa que a gente não concorda, mas está na lei, pode ser reduzida se o agente for primário e não integrar uma organização criminosa. Segundo matéria jornalística divulgada no site do Senado Brasileiro, o Brasil, entre 2012 e 2019, registrou mais de 5 mil denúncias de tráfico humano no Disque Direitos Humanos, que é o Disque 100, e mais quase 800 denúncias na Central de Atendimento à Mulher, que é o Ligue 180, ambos canais de atendimento do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, do antigo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.
Entre os anos de 2010 e 2022, foram contabilizadas quase 2.000 notificações no Sistema de Informação de Agravos e Notificação do Ministério da Saúde, o SINAM. Entretanto, esses números são apenas a ponta do iceberg, já que a maioria dos casos não são denunciados. E, por outro lado, ainda não há um sistema unificado de coleta de dados sobre esse tema, sobre esse crime, sendo que os números existentes não podem sequer ser somados, pois são registrados por vários órgãos do governo e por instituições que usam critérios diferentes para o seu registro, para a sua configuração. É urgente que tenhamos políticas públicas para enfrentar esse desafio enorme que é combater o tráfico de pessoas, as quais devem passar não só pela realização de campanhas de esclarecimento para a população, em especial aqueles que são a parcela mais vulnerável ao crime, mas também por garantir acesso a direitos fundamentais como o direito à educação, à moradia, aos serviços de saúde, ao emprego e renda, né? Já que, como mencionamos, é a vulnerabilidade que leva a pessoa a ficar exposta a esse tipo de situação. E também não devem ser negligenciadas as ações de repressão e de responsabilização dos criminosos, além de uma especial atenção e proteção às vítimas e às potenciais vítimas. Os governos federal, estaduais e municipais, assim como as organizações não governamentais e empresas privadas, enfim, toda a sociedade, devem atuar conjuntamente para combater esse crime, incluindo nas respectivas agendas, colocando em prática os planos nacionais e estaduais de combate ao tráfico, além de promover pesquisas, estudos e ações sobre o tema. Por hoje é só. Esse podcast foi elaborado por Carla Leal, que é líder do grupo de pesquisa sobre o meio ambiente do trabalho da UFMT, o GPMAT.